Bom, é uma queixa muito frequente, a gente escuta demais das mães. Meu bebê luta muito para dormir, meu bebê não quer tirar sonecas, meu bebê chora muito para dormir. Geralmente a luta contra o sono, ela se manifesta mais ou menos com esses fatores. O bebê que luta muito para dormir, ele chora muito, ele fica muito irritado, ele, quando está pegando no sono, ele abre o olho. É aquele bebê que você vê que está muito cansado, que está super exausto, mas não consegue pegar no sono, não consegue se entregar ao sono. E a gente vê demais isso de forma muito frequente. Isso é uma coisa muito comum de acontecer com os bebês. Não tem nada de errado com o seu bebê se ele faz isso. O seu bebê não é diferente dos outros bebês. O seu bebê não é especial por isso. Ele é especial por outros motivos, mas não por isso. E não tem nada de errado. Não é nenhuma doença o bebê que luta contra o sono. É muito comum, né? Ele tá indo só de acordo com a maturidade dele. Bom, vou me apresentar então, que eu sei que essa live tem muita gente entrando nova. Eu sou a doutora Larissa, sou mãe do Benjamin, sou pediatra e trago muito conteúdo para vocês sobre o sono do bebê, porque sou uma mãe transformada, como eu sempre digo. Então, vivi muito a privação de sono, sofri muito com isso e consegui estruturar um método que é baseado no apego, que vai ajudar o bebê de vocês a dormir melhor, né? Quiçá a noite inteira, em poucos dias. Tá? Não é fórmula mágica, não é receita pronta, mas é um método que se baseia na conexão da mãe com o bebê, mais a rotina adaptada à necessidade de cada bebê. Então, é um método que a gente tem tido muito resultado positivo, ele vem crescendo muito, o método SRA vem crescendo demais aqui no Brasil, e fora também, a gente já tem mamães também que moram fora. Então, eu quero ajudar vocês, que vocês possam aproveitar ao máximo esse conteúdo gratuito, para que vocês possam, de fato, aí, concretizar esse sonho de ter um bebê que dorme muito bem, certo? Então, como eu estava falando, o nosso tema de hoje vai ser ajudar você a melhorar essa luta que o bebê faz na hora de dormir. Por que o bebê luta para dormir? Por que ele luta? Ele está indo de acordo com a maturidade dele. Então, a maturidade do bebezinho é de lutar contra o sono, é de não conseguir dormir, é de querer explorar o mundo. Outro ponto de vista, são saltos de desenvolvimento que, de fato, fazem com que o bebê fique mais espertos ainda. O bebê, ele quer explorar todos os cantos da casa, todos os sons, toda a iluminação, tudo que ele puder explorar, ele vai explorar. Além disso, tem outros fatores que influenciam demais nessa luta que o bebê faz na hora de dormir. E o principal fator é você identificar exatamente a hora que o seu bebê está com sono. Muitas mães cometem o erro de colocar o bebê para dormir ou quando o bebê já está muito cansado, esse é o mais comum. Então, geralmente a gente fala assim, o bebê venceu a janela de sono. Então, era para ele ficar acordado 2 horas. Se ele ficasse 2 horas, ele estaria ali no tempo bom, acordado, tranquilo. Mas ele ficou 3. E aí, essa 1 hora, a gente pode ter a falsa sensação de que é bom, porque aí o bebê vai estar bem cansado e vai dormir. Mas, na verdade, se ele estiver extremamente cansado, se ele estiver exausto, ele não vai conseguir dormir. Porque ele vai estar com nível de cortisol, que é o hormônio do estado de alerta, é o hormônio que faz com que a gente fique ativo, né? O hormônio cortisol, ele tem tanto em nós, adultos, como nas crianças, e é, de fato, o hormônio responsável pela atividade, pelo acordar, pelo despertar. Então, se o seu bebê fica extremamente cansado, fica acordado além do que ele aguentaria, é o que a gente fala, venceu a janela de sono, ele vai dar mais trabalho para conseguir dormir do que se você colocar ele para dormir exatamente na hora ali da janela de sono, que a gente costuma chamar de ideal para o seu bebê. Então, isso também é muito importante. Então, além da imaturidade, então, o bebê luta contra o sono porque ele é imaturo, o bebê luta contra o sono porque ele está querendo explorar o mundo, ele está passando pelo salto de desenvolvimento, onde ele cada dia aprende uma nova habilidade e ele quer colocar em prática. Então, ele não quer dormir, mas além disso, se você demora muito para colocar o bebê para dormir, quando ele passa da janela de sono ideal, ele também vai te dar trabalho na hora de dormir. Muito mais trabalho do que se você coloca para dormir ao primeiro sinal de sono que ele te dá. Então, quando é que eu devo colocar o bebê para dormir? Para tirar sonecas, ao primeiro sinal de sono que ele te dá. Apresentou, coçou o olho, quais são os principais sinais de sono que a gente tem? Coçar o olho, ficar com a sobrancelha vermelha, ficar mais choroso, mais irritado, querer mamar, pegar na orelha. Bebezinhos maiores começam a cair, estão engatinhando, cai, estão andando, cai. Resmungos, também pode ser um sinal de sono.
Então é importante que você olhe para o seu bebê e identifique os sinais de sono do seu bebê, que pode ser algum desses que eu citei aqui, com certeza algum desses sinais ele vai apresentar, mas ele pode apresentar outros sinais que sejam completamente diferentes desse daqui. E você só vai descobrir quando você passar a observar o seu bebê, tá? Então, quando você começa, o bebezinho demonstrou sinal de sono. Primeira demonstração, você já vai para o ritual da soneca, você já minimiza demais a chance desse bebê ficar brigando muito para dormir. Porque se você coloca ele para dormir, como eu falei, ele vencido, ele está muito irritado. Mas a gente também não pode esquecer que a gente não deve colocar o bebê para dormir quando ele está muito cansado, nem quando ele está pouco cansado. Tem que ser o equilíbrio. Então, se você coloca ele para dormir também e ele não demonstrou nenhum sinal de sono, mas você vai ali pela tabela da janela de sono. Ah, meu bebê tem 4 meses, então, geralmente eles aguentam ficar acordado aí por volta de 1h30, 2 horas. Aí você vai lá com 1h30, 2 horas, coloca seu filho para dormir. Ele não estava com sono. O que vai acontecer? Ele vai chorar, ele vai se estressar, ele vai elevar o cortisol também, ele não vai conseguir dormir e você vai perder essa soneca. Por que você vai perder essa soneca? Porque agora ele está tão estressado, tão irritado, o nível de cortisol dele aumentou tanto, que na hora que ele deveria estar com sono, talvez meia hora depois do horário que você tentou colocar ele para dormir, ele não vai estar mais com sono, porque o nível de cortisol elevou muito, ele está extremamente estressado, então ele não vai ficar com sono mais, e aí você perde essa soneca. E a tendência agora é o seu bebê entrar em exaustão, entrar em efeito vulcânico. Então, vocês entenderam isso que eu falei? Vou repetir. Quando você coloca o seu bebê para dormir, quando ele está cansado, acho que essa parte vocês entenderam muito bem, né? O bebê está muito cansado, o nível de cortisol está muito alto, cortisol é o hormônio do alerta. Então, se o bebê está muito cansado, o cortisol está muito alto, ele não vai conseguir dormir. E ele vai ficar irritado, estressado, mal-humorado, você vai tentar colocar ele para dormir, ele vai estar extremamente irritado, ele vai chorar, ele vai lutar muito contra o sono e você vai desistir da soneca. Ao mesmo tempo, se você se baseia pelas tabelas de sono, até aqui no meu Instagram tem tabelas também, que eu coloco pra vocês darem uma ideia, dar uma olhada, porque vocês adoram tabelas, né? Aí você vai lá e olha no Instagram aqui a tabela de sono que tem lá, na janela de sono, e você vai lá e tenta encaixar seu bebê naquela tabela. E aí seu bebê não tá com sono ainda, mas ele tem 4 meses, você viu que é de 1h30, 2 horas, você vai lá e coloca ele para dormir. E ele não tá com sono, ele não demonstrou sinais de sono. O que vai acontecer com seu bebê? Ele vai se estressar porque ele não tá com sono, ele não quer dormir. Quando ele se estressa porque ele não tá com sono, porque ele não quer dormir, ele também eleva o nível de cortisol. Quando ele eleva o nível de cortisol, o horário que era para ele dormir, daqui a meia hora, 1 hora, ele não vai dormir, porque ele vai estar extremamente cansado. Ele vai estar com o cortisol tão alto que vai cair naquela do efeito vulcânico de novo. Vixe, doutora Lara, então é complicado. Eu não posso colocar se estiver muito cansado, eu não posso colocar se estiver pouco cansado, então eu tenho que saber exatamente a hora certa de colocar meu bebê para tirar sonecas. Sim, você precisa saber a hora certa de colocar o seu bebê para tirar sonecas. E não é difícil saber a hora certa. É muito simples. Simplesmente você vai observar os sinais de sono do seu bebê. Quando ele começar a demonstrar sinais de sono, e como é que eu sei esses sinais de sono? Eu acho muito difícil, eu não entendo. Se você coloca, aí você precisa saber. Então, como é que eu vou identificar os sinais de sono do meu bebê, doutora Lara? Eu acho difícil, eu não sei, sabe? Eu não consigo identificar muito bem os sinais de sono. Primeira coisa que você está aprendendo os sinais básicos de sono. Coçar o olho, bocejar, ficar com o olhar parado. O bebê estava ativo, brincando, daqui a pouco ele começa a ficar mais quietinho, ou fica mais irritado, quer sugar e mamar o tempo todo, coça o olho, pega na orelha, fica com a sobrancelha vermelha, fica com os olhinhos vermelhos. Então, esses são sinais clássicos e com certeza o seu bebê vai demonstrar algum desses sinais. Ele pode até ter outros, mas esses clássicos, algum desses ele vai apresentar. E agora você já sabe quais são os sinais básicos aí, os mais comuns de sono. Observou isso? Pronto. Agora você sabe que seu bebê está com sono. O que você vai fazer? Quando ele demonstrar o primeiro sinal de sono, você vai fazer o ritual da soneca. Você vai lá pro quartinho, né? Ou pro seu quarto, ou pro quarto do bebê, aonde você tiver o costume de fazer a soneca do seu bebê, e você vai fazer o ritual da soneca. O que eu posso fazer de ritual para soneca, doutora Lari? Não tenho ideia, não faço nada, só canto, nino e pronto. Gente, o ritual da soneca, ele não precisa ser muito elaborado. Ele pode ser uma coisa simples. Ele
Ele só precisa que você faça todos os dias, todas as sonecas iguais, para que o seu bebê entenda. E isso vai gerar previsibilidade para ele. Ele vai começar a entender que todas as vezes que você faz aquela sequência de atividades ali, é hora de tirar a soneca. Então, coisa simples que você pode fazer aí. Depois vocês me contam aí, vai escrevendo no comentário o que você faz de ritual para soneca aí. Escreve para mim aqui no comentário que a gente pode ajudar outras mães aí também com essas dicas, né, do que você faz. Você vai primeiro sempre checar o ambiente do sono do seu bebê. Então, o que você vai fazer na hora da soneca? O bebezinho tem que dormir na penumbra, não é para dormir com a janela aberta, com sol, né? O ideal é que você feche a janela, se tiver um blackout, pode fechar o blackout, para deixar o bebezinho dormir no escuro, pelo menos na penumbra, não precisa ser breu total durante o dia, pode ser só uma penumbra, mas você vai fechar a janela lá. Você vai ligar o ar, o ventilador, você vai observar ali se o bebê dorme no bercinho, se tá tudo organizadinho ali para ele, né? Vai tirar o que tiver que tirar de almofada, e você já vai conversando com o seu bebê o que você tá fazendo. Amor, agora é hora de você tirar sua sonequinha, a mamãe vai arrumar aqui o quarto para você dormir, vamos com a mamãe ligar o ar, você pode colocar o seu bebê para dormir diretamente no berço, ou você pode ninar se o seu bebê for leve, se você tiver essa intenção, não tem problema nenhum fazer o bebê dormir ninando, o problema é quando ele vai crescendo e a nossa coluna vai acabando, né? O importante é garantir boas sonecas. Mas aí pronto, é isso, você pode colocar uma musiquinha, você pode dar um banho relaxa, todo bebezinho depois que toma banho quer dormir. E você vai apagar a luz e você vai colocar o bebê para dormir. Coisa simples, nada complexo.